Harion, saudações. Para quem não me conhece, meu nome é Cita Sati, ou Stephanie, para quem está mais acostumado com o nome antigo. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o retiro. E principalmente que tem muitas pessoas chegando, né? Perguntando sobre o retiro, que estão passando por burnout, estão deprimidas, sentem que a vida não tem mais sentido, estão buscando como se reconectar consigo, com Deus, com aquilo que acredita, com aquilo que é sagrado, com a sua verdade, com o seu propósito, mas ainda não sabem como fazer isso. E esse é um momento muito delicado e muito importante da trajetória de um ser humano. Porque quando a gente está nesse estado emocional, e eu sei o que eu estou falando, porque eu tive depressão por 2 anos, e foi um período horroroso, é uma das piores doenças na minha concepção, que é quando a pessoa chega ao ponto de querer tirar a própria vida, então é muito grave. Mas é um momento muito, muito, muito importante na jornada, que é aquele momento do Vale das Sombras da Morte, e ela convida a uma travessia. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho como que o retiro vai estar contribuindo nesse ponto, mas evidentemente que ele não é apenas para pessoas que estão passando por isso. Quem já está no caminho da espiritualidade, quem já é um buscador, quem já é um praticante espiritual, consagra a medicina, conhece vários lugares, o retiro ele vem para trazer esse know-how, né? Com os ensinamentos do Oriente e as tradições indígenas, os ensinamentos aborígenes que no final das contas, a verdade é que quando a gente olha na profundeza, eles levam para o mesmo ponto, para a mesma origem, com nomes diferentes e formas diferentes de apresentar o sagrado. Hoje vocês vão lavar a louça junto comigo e a gente vai aprender, inclusive, como que a gente pode trazer esse aspecto do sagrado para a vida. Então, o que acontece, gente? Quando a gente está numa busca interior, querendo ou não, existe um processo que a gente se perde, né? Porque se a gente está buscando é porque a gente está procurando alguma coisa que acha que não encontrou, ou que acha que está longe, ou que acha que está em algum lugar. E na verdade, a busca interior, que ela geralmente começa indo em vários centros religiosos, né? Buscando na internet várias coisas e às vezes encontrando alguma coisa, às vezes não. Começa geralmente num processo de dor profundo, como a depressão, a ansiedade, a falta de propósito, um burnout, entre outras coisas. A verdade é que nesses momentos tem um convite muito especial do seu coração, da sua espiritualidade, para um despertar. Então, muitos mestres, não são poucos mestres, eles ensinam que o despertar, o sofrimento, a dor, o luto, a tragédia, entre outras coisas, se for visto da forma correta, ele vai servir como um despertar profundo para a realidade da vida, para a realidade da morte, para a realidade daquilo que permeia tudo e todos, e que nos convida a um olhar mais profundo. Então, algumas pessoas têm a tendência a julgar Deus, né? Falar, ai, se Deus existe, por que o mal existe? Quem nunca se perguntou um negócio desse, né? Eu teve uma época que eu até fui, gente, com esse tipo de questionamento. E foi bem difícil também. Porque acaba tirando um ponto de refúgio muito importante, né? Mas o que acontece? Quando a gente entra nesse tipo de questionamento, a gente precisa refletir, primeiro, olhando para a verdade das coisas. Então, quando a gente vê a maldade, vê a crueldade, a gente só consegue reconhecer isso porque existe o outro lado. A bondade, o amor, a caridade, o reconhecimento, a verdade, né? O estar presente, a empatia. E quando não tem esses elementos, a gente só reconhece um, porque tem o outro lado. Da mesma forma, a gente só sabe que alguma coisa é cruel e é ruim porque tem um lado bom, e a gente só sabe que tem o lado bom porque tem o lado cruel e ruim. Falei certo? Acho que falei. Você entendeu? A gente reconhece a realidade pelas oposições, pelos contrastes. Eu sei que existe o preto porque tem o branco que faz o contraste. Se tudo é preto, eu sou preto, tudo é preto, o céu é preto, o ar é preto, tudo é preto, eu não sei o que é o preto. Eu não reconheço o preto. Por quê? Porque ele é tudo.
Então, o contraste, o branco, as outras cores, vem para mostrar que um existe e o outro existe. Isso é o fruto do conhecimento da árvore da vida, tá? A dualidade, o contraste. E quando a gente entra nesses estudos do Oriente, a gente começa a sair da dualidade para entrar num aspecto advaita, ou seja, um aspecto não dual. E esse aspecto, evidentemente, que ele exige da gente, enquanto ser humano pensante, enquanto um ser humano com inteligência, quebrar e refletir sobre a realidade de uma forma completamente diferente. Quando eu olho para tudo como sendo um, a gente começa a reconhecer aquilo que é um em tudo. Então, exatamente o exemplo do preto que eu dei. Se tudo é preto, o ar é preto, tudo é preto, a gente tem dificuldade de reconhecer. E aí, se a gente olha para uma das poucas verdades que provavelmente a gente sabe sobre Deus, que é a onipresença, a onipotência, a onisciência, a gente começa a perceber que é isso que está em tudo, em todos, e que as pessoas têm dificuldade de reconhecer, mas que, de fato, está dado a ver em absolutamente tudo. É na planta que cresce, é no animalzinho que vai para cima, vai para baixo, é no bichinho que tem seus filhotes, é nos passarinhos que voam, é no ar que venta, é na chuva que cai, é no ciclo perfeito da natureza que faz as coisas florescerem, terem seu tempo, amadurecerem, morrerem, voltarem, e assim a vida continua. E dessa forma a gente começa a reconhecer esse sagrado em tudo. Só que especialmente na linha que a gente estuda, que eu compartilho com vocês, a gente não só reconhece o sagrado em tudo que está fora. O sagrado, ele está dentro de nós. Jesus Cristo já falava isso, né? O reino está dentro de você, criatura. Ele não falava criatura, provavelmente, mas talvez dava vontade, né? Está dentro de você. Todos nós somos também esse sagrado manifestado na Terra. Agora, o problema maior mesmo é que a gente não reconhece, a maioria das pessoas não reconhece, vou falar a gente não, a maioria das pessoas não reconhece isso. Ou tem dificuldade de saber como isso funciona de fato. E aí entra as práticas, os ensinamentos, as reflexões que tantos mestres passaram, Buda, Jesus, entre vários outros, muitos, sobre como reconhecer a verdadeira natureza do que somos. E aí é onde entram práticas de meditação, de mantra, de oração, que em todas as religiões, gente, tem e só muda o nome. A verdade é essa, tá? Vai mudar a recitação, vai mudar a palavra, vai mudar a língua, mas de fato as práticas são muito similares, tá? E com as práticas a gente consegue começar a desenvolver um senso de presença, de permanência na consciência que somos. Então é uma construção. E a gente vai estar fazendo isso dentro do retiro, evidentemente, né? Para quem nunca fez nada desse tipo, a gente vai estar construindo esse momento lá dentro, para que dentro dos 5 dias que a gente estiver junto, né? Até mesmo aquele que nunca praticou meditação, nunca praticou mantra, nunca fez nenhuma prática desse tipo, consiga sair com uma percepção completamente diferente da realidade. Agora, tem um detalhe importante, né? Muita gente falou assim pra mim, Stephanie, tá muito perto, né? Eu precisaria de mais tempo para me organizar em vários pontos. No próximo eu vou estar com vocês. Quando que vai ser o próximo? E aí, minha gente, eu vou ter que admitir para vocês o seguinte. Dentro desses ensinos que a gente compartilha, a impermanência, ela é um ponto muito importante dos ensinamentos, né? A planta, ela cresce, dá seus frutos, e chega um ponto que ela morre, chega uma hora que ela morre. Tem árvores que duram 2 anos, tem árvores que duram 500. Não tem como eu garantir para absolutamente ninguém quando vai ser o próximo. Ou se vai ter um próximo retiro expanda como esse que vai ter agora. Como esse nunca... De um para o outro nunca vai ser igual. Essa é a primeira parte. Mas eu não tenho como garantir, né, o que vai acontecer depois, se ele realmente vai dar continuidade, se vai ser ele, se vai ser outro, com certeza vai ser uma outra proposta. E por que isso? Porque
a gente sabe da impermanência das coisas. A gente não só sabe como a gente vive na prática que as coisas são impermanentes e que não tem garantia nenhuma do que vai acontecer amanhã ou depois. Por isso, tudo que a gente faz é voltado para o momento presente. A gente olha para o futuro, projeta, constrói para chegar lá. Mas se vai chegar, aí é uma outra história que está nos pés de Shiva, que está nos pés de Deus, dos mestres, daqueles que nos guiam e que cuidam, regem a nossa vida. Então, de fato, eu não tenho como garantir, né, que vai ter outro retiro, que vai ser aqui na Amazônia. Rapaz, eu não sei, né? Realmente não tem como eu garantir isso para vocês. Agora, um ponto importante é, quando a gente está num momento de desafio na nossa vida, eu sei que é muito difícil, mas é muito difícil a gente ver saídas e soluções para as coisas. Então eu vou contar uma história para vocês do ano passado, de como que eu fui para a Índia. Ano passado, eu queria muito para a Índia, muito, assim. Eu fiquei sabendo dessa viagem 2 meses antes deles embarcarem, 1 mês antes, foi muito perto. Foi, acho que 2 meses, 1 mês e meio, por ali. Meu passaporte não estava atualizado, ele estava para vencer, eu não poderia viajar com aquele passaporte. Eu não tinha tirado visto, eu estava, sei lá, com R$50 na conta. E aí eu falei, rapaz, como que eu vou fazer essa viagem acontecer? Eu vou ter que dar um jeito. Porque eu já tinha desistido da viagem, a verdade é essa. Só que quando meus professores falaram comigo, eles falaram assim, Stephanie, agora não tem lugar nos quartos, provavelmente, a gente teria que ver isso. Mas assim, ó, a gente dá um jeito, nem que você durma no quarto com a gente, você vai. A gente tá te vendo lá. E eu falei, gente, se eles vão dar um jeito pra eu ficar lá com eles, né, nem que seja dormir no mesmo quarto que eles, quem sou eu para não dar um jeito de ir? Isso me tocou de uma forma, assim, que foi aterradora. Eu tive que me movimentar. E aí eu comecei a pensar, quais são as possibilidades que eu tenho para manifestar o dinheiro da passagem, da viagem, da contribuição, das viagens internas, da alimentação, do que eu quero comprar lá, tudo. Como que eu posso fazer isso? E aí comecei a olhar minhas possibilidades, fiz promoção dos meus atendimentos. Na época, rapaz, eu meti o louco, assim. Fiz promoção, fiz valores bem mais baixos, atendi a galera. E aí eu fiz uma rifa de 200 números, no valor de R$20, R$25, por aí. E eu mandei no privado de todo mundo que eu conheci, amigos, inimigos, desconhecidos, conheci todo mundo que estava lá. Eu enviei e falei, estou me programando para ir para a Índia, né? Estou fazendo essa rifa para levantar o dinheiro para poder fazer essa viagem, é o sonho da minha vida. Se você sentir de contribuir, vai ser muito bem-vindo, eu agradeço muito estar aqui, porque eu estou rifando, na época eram vários atendimentos meus, mas, enfim, existem infinitas possibilidades em relação a isso. E aí eu fui enviando, né? Eu sei que só dessa rifa foi mais de R$3.000, assim, foi quase 5 mil que eu consegui arrecadar com ela. E aí essa foi uma parte do valor que eu consegui arrecadar, né? Fazendo esse movimento. Outra parte eu pedi emprestada, né? Para 3 pessoas diferentes e deu certo. Então, assim, na época, claro que quando a gente está com gás é muito mais fácil ver as soluções. Quando a gente está desacreditado da vida, eu sei que a história é outra. Mas a verdade é, o poder de solucionar, encontrar caminhos, está completamente nas suas mãos. Está completamente nas mãos daquele que deseja o que deseja. Daquele que quer viver o que precisa viver. E dessa forma, existem muitos, infinitos caminhos. Aqui eu estou apresentando um de como foi que eu fiz. Mas, assim, existem muitas formas de fazer isso. E a verdade mesmo, gente, é que o problema maior hoje das pessoas é que elas acreditam que elas não conseguem. Ou que elas não têm possibilidades de resolver as coisas, de mudar suas próprias vidas. E isso é a maior mentira que as pessoas contam para si mesmas. Falei. Vou repetir. A maior mentira que as pessoas contam para si mesmas é dizer que elas não conseguem sair de onde elas estão, resolver o que elas precisam resolver e mudar as suas vidas
Porque no final das contas, a sua vida só você pode mudar. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu parceiro, sua parceira, não são seus filhos, pobre dos filhos, eles não conseguem fazer nem por eles quase, imagina por você. A sua vida só depende de você. E eu vou te falar uma coisa. Dentro dos ensinamentos que a gente compartilha, isso aqui é chave, tá? Isso aqui a gente não sai compartilhando por aí, não. Mas como eu tô vendo como as pessoas precisam compreender algumas coisas, eu tô abrindo, né, alguns pontos importantes. Nos ensinamentos que eu compartilho, a gente entende que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Está em tudo, em todos ao mesmo tempo. Vê tudo, sente tudo, vivencia tudo. A gente compreende que Deus experimenta através de nós, do nosso corpo, da nossa forma de pensar, a existência. O que você é Deus. Sua verdadeira essência é Deus. O seu nome, o seu corpo, a forma como você pensa, a forma como você faz as coisas, tudo isso é uma programação que foi passada de geração em geração até chegar em você. A forma que você aprendeu a ver o mundo a partir das experiências que você teve, mas nada disso muda o que você é de fato, que é Deus, tá? Se não ficou claro, a sua verdadeira essência é a essência cósmica. É aquilo que é tudo, é todos, é tudo. Você é. Mas não esse eu pequeno. Esse eu pequeno é só uma forma de Deus experimentar a existência através de você. E aí é aquilo que eu falo nos meus grupos, né, gente? Se a gente leva a sério esse ensinamento, independente de acreditar ou não, vamos tirar um momento para levar ele a sério. Deus experimenta a existência através de mim. Que experiência será-se esse eu pequeno está dando para Deus experimentar? É uma experiência de profunda tristeza o tempo todo e só fica ali o tempo todo? Tem problema? Não, porque ele não julga. Essa é a parte boa. Mas é realmente isso que você veio viver na Terra? Tristeza, apatia, dor, sofrimento, ó Deus, ó céus. Sério mesmo? Fica para reflexão. A resposta eu sei que você sabe também. Mas é importante que você e cada um, né, possa reconhecer no seu caminho essa verdade interior. O que você veio viver na Terra, o que você veio realizar, o que você sonha de fato. De fato. E aí a gente entra nesse campo de empoderamento de quem somos, de assumir as rédeas da própria vida. E para isso, mesmo que agora você ou alguém que você conheça, né, que está numa situação delicada, não sinta esse poder de mudar a própria vida, eu vou dizer para você, você só precisa dar um passo. Seja na terapia, seja no retiro, seja no que for. Seja andar na praça de pé descalço para descarregar as energias negativas. Você tem o poder de dar o primeiro passo que vai contribuir com a sua jornada de vida, que vai mudar o estado que você se encontra hoje e te levar para mais além. Tem um mantra, tem até um vídeo sobre esse mantra aqui no canal, chama Gate Gate para Samgate, o mantra, que significa um dos muitos significados, né? É ir além, ir mais além, ir mais além, que é o que acontece quando a gente começa a conhecer Deus, a nos conhecer, e aí experimentar essa realidade de uma outra forma, com uma outra perspectiva. Então, eu deixo aqui para vocês esse convite muito especial. Se você sentir de chegar no retiro, de participar, de fazer uma travessia de alma, a verdade é que toda a programação ela foi estruturada para ser uma travessia de alma. Né? Desde os momentos de integração do grupo, até as purificações e limpezas que a gente vai fazer lá dentro, todos os estudos com escrituras e práticas meditativas, todos os trabalhos de corpo, banho de argila, rodas de mantras, danças meditativas, tudo. Inclusive a cerimônia de ayahuasca que vai ter lá dentro, as rodas de rapé, tudo foi pensado estrategicamente, cuidadosamente, para te levar de um ponto, construir uma nova percepção, limpar o que já não serve mais, te mostrar outras possibilidades, acessar esse sagrado dentro de você, porque sim, a experiência tem que ser direta,
Todas as escrituras que eu li até hoje falam: acesso a Deus, experiência direta, não tem como ser diferente. Você precisa experimentar esse sagrado dentro de você. E a gente vai estar fazendo isso lá dentro. E depois fazer um processo de integração de como viver isso na vida, porque afinal de contas eu não ensino nada para ninguém que é só um oba-oba para se viver ali no momento e foda-se o resto. Não, não, não. O que a gente compartilha é como viver a vida de uma forma mais alinhada com a sua essência. Até lavar a louça, gente, se torna um momento de prática espiritual, onde você está tão conectado com o sagrado que você começa a aprender lições sobre a vida quando você lava a louça. Então é um nível de experiência que é só vivido, não dá para ser explicado em palavras. E quando a gente tenta, a verdade é que fica bem pobre. A verdade é que não dá certo, assim, falta, né, parte da essência, que é sentir a experiência. Então fica aqui o convite. Eu vou deixar os detalhes aqui na descrição do vídeo. E caso você queira saber mais, eu vou deixar o meu Instagram e o link do WhatsApp para que você possa entrar em contato diretamente comigo, tirar suas dúvidas e poder fazer a sua inscrição. O retiro ele acontece no dia 26 de agosto até o dia 30 e tem muitas possibilidades de inscrição para você poder chegar. Então, assim, não tem desculpa, gente, para você deixar de viver essa travessia nesse ano, que inclusive nosso retiro vai estar dentro do eclipse lunar. Então a gente já está num preparo desse eclipse solar, que inclusive estou gravando este vídeo hoje dentro deste eclipse solar. E a gente vai estar nesse corredor de preparação, de liberação de questões ancestrais, compreensão da vida, outras perspectivas, para quando chegar no retiro, você já está com o coração mais aberto, com uma forma de ver o mundo diferenciada e poder aproveitar ao máximo essa oportunidade. E aí dentro do retiro a gente vai fechar, né, parte do processo dentro do eclipse lunar de agosto. Então a gente está trabalhando com muitas forças cósmicas a favor dessa travessia de alma, né, que é aquele antigo eu que já não vê mais graça na vida, já está cansado, já quer desistir, gostaria de aprender mais e não sabe onde mais procurar, já conheceu de tudo e ainda não encontrou aquilo que buscava na espiritualidade, para alcançar essa nova versão onde não tem separação de nada, onde você realmente pode acessar esse sagrado em qualquer atividade do dia, porque afinal de contas não está separado. Então, deixo aqui esse convite, a gente se encontra dentro do retiro e eu desejo, né, para todos nós um lindo mergulho nesse corredor de eclipses que está se abrindo, para que a gente possa realmente aproveitar as energias de limpeza e abertura de propósito, abertura de caminhos, abertura para uma vida que é aquela que você veio para viver, com alegria, com amor, com realização, independente dos eventos que aconteçam, mas que você possa se realizar. Gratidão, Harion, Harion.